Ok, então começando aqui. Então, nós vamos, tá, ter aula sobre cada um desses traumas, desses tipos de trauma, mas hoje o objetivo é a gente entender a prova de trauma, para a gente não perder ponto por bobeira. Então, vamos lá. Se eu fizesse uma brincadeira assim, deixa eu ver. Camila já não entrou. Gabi tá aí? Sim, tô aqui. Gabi, se você tivesse que atender um trauma, você sabe por onde que você começaria? Seguindo o ABCD lá, Pode ser. seria por vias aéreas. Ok, o que você Ou faria nas vias aéreas? verificaria se a via aérea estava livre, se não tinha nenhum corpo estranho, se não tinha fratura no pescoço ou no rosto. E se a via aérea não tivesse livre? Não sei. Se Isso fosse aí. corpo estranho, era mais fácil para desobstruir, né? Mas se fosse alguma outra situação, eu não sei dizer. Ok, como você desobstruiria um corpo estranho? Retirando só. Eu penso que retirando, né? Ok. E se fosse sangue? Aspirar? Aspirar. Perfeito. E aí você desobstruiu as vias aéreas. O que você faz? É, depois checar a respiração, saturação, ver se não tem, se pneumotórax, alguma coisa assim. Isso aí. Tá indo bem. É isso aí. Aí vamos segurar até aí que a gente chega. O que acontece com o trauma? Percebam que até agora pouco importou o motivo do trauma. A sequência dele é sempre a mesma. O motivo do trauma, ele vai importar depois, na segunda avaliação. Na primeira avaliação do trauma, você tem que resolver problemas. Então, pode falar, Virgília. É, a gente já, quando a gente pensar em trauma, a gente não tem que pensar já com as normas da TLS, o X, a Sim, BCD. sim. Uhum. A gente vai chegar nisso daí. Isso aí. Quando a gente pensa em trauma, a gente tem que pensar em resolver aquilo que mata, tá? Então tem que resolver aquilo que mata primeiro. E por que eu começo explicando isso? Perceba que o primeiro impulso da Gabi, e foi certíssimo, foi atender as vias aéreas. Ela não fez aquela anamnese que nas outras estações a gente faz. E no INEP é muito comum acontecer do paciente de trauma estar responsivo. Ele está te respondendo. E aí, quando ele está te respondendo, o ímpeto do candidato que passou por estações e estações fazendo anamnese é chegar e querer fazer uma anamnese no paciente, sendo que o atendimento é de trauma. Mas a primeira. E aí o que acontece? Ele perde tempo. Então, idealmente, no trauma, a gente chega, a gente se apresenta, pergunta o nome e idade do paciente, porque ele está responsivo, e você começa o protocolo de trauma. Só que o grande desafio é identificar quando é trauma. A gente tem dificuldade de identificar quando é trauma. Algumas pessoas se perdem um pouco. Por exemplo, teve gente que fez, na última prova, a estação de anafilaxia com atendimento do trauma. É permitido, tanto é que ganhou na ampliação de gabarito. Mas o que acontece? A gente tem que pensar que quanto menos coisa a gente tiver para se preocupar, para o nosso psicológico ficar mais calmo, é melhor. Então, vocês imaginam o medo dos candidatos que ficaram pedindo ampliação do gabarito. Quantos dias eles ficaram sofrendo com aquilo para ter a certeza que o ABCDE do trauma ia ser aceito na anafilaxia, sabe? Então, são coisas que a gente pode evitar pela nossa saúde mental. E isso é importante na prova. Então, assim, a dica que eu dou é o seguinte: trauma sempre vai ser assim, ó. Ou vai ser queimadura e choque elétrico, ou vai ser acidente automobilístico com moto, carro, tá? Ou vai ser afogamento, ou vai ser alguma coisa abdominal, mas assim, aconteceu um acidente, tá?
o paciente está com uma hemorragia interna, um trauma esplênico, um trauma hepático. Aí vocês podem atender no ABCD do trauma, só que muito provavelmente 80% desse trauma abdominal, ele é uma estação de cirurgia convencional. Se você não fizer o ABCD do trauma, você também vai pontuar igual quando for trauma abdominal. Mas se você fizer o ABCD do trauma, vai ganhar no recurso, na ampliação. Então, para a gente não sofrer tanto, vamos entender. Trauma fechado, tá? Trauma fechado abdominal. Eu vou atender como caso cirúrgico. Estação de cirurgia normal. Mas afogamento, queimadura, choque elétrico e acidente automobilístico, eu vou para o ABCDE do trauma. E tem uma coisa, o INEP, ele sofre com estação de trauma, gente, porque dá muito recurso. O pessoal cai matando em cima, porque sempre tem grandes erros na estação. Só que, ao contrário de outros temas, porque às vezes quando um tema dá muito trabalho para o INEP prefere não repetir esse tema. Mas ao contrário de outros temas, não tem como o INEP deixar trauma. Por quê? Naturalmente, ninguém sabe atender um trauma na vida real. Tanto faz onde você formou. Você só aprende trauma de verdade quando você está lá no campo de batalha. Porque até então você tem ideia da teoria, né? Só que quando você está no campo de batalha e nem ideia da teoria você tem, piora tudo. E como o trauma, ele é um motivo de muito atendimento, dependendo de onde a gente vai, nós estamos revalidando, né? Então, trauma, alguém vai pegar um trauma alguma vez na vida. Então, o INEP preza por esse tema. É igual, por exemplo, hipertensão. Tá demorando voltar a hipertensão, mas crise hipertensiva, urgência hipertensiva, são temas que o INEP costuma preservar, sabe? Mesmo que seja na prova teórica. E o INEP gosta de pegar coisas da teórica e transformar na prática. Então, a gente tem que ficar atento com esses temas. E aí existem peculiaridades, né? Existem peculiaridades relacionadas ao afogamento, a um trauma de pelvis, como que eu faço aqui, como que eu faço ali. Mas isso daí é ajuste de conta. Hoje a gente tem que entender a base do atendimento geral de um trauma. Então, nós vamos começar debatendo o seguinte: o que é que mata mais rápido, na ideia de vocês? Uma via aérea obstruída por um corpo estranho ou uma fratura exsanguinante, aquelas que estão jorrando sangue? A fratura é sanguinante. Exatamente. Então, com essa atualização, nós começamos a nossa aula entendendo que nós vamos iniciar pelo X. Tanto faz onde você esteja, tá? No intra-hospitalar, dentro do hospital, ou pré-hospitalar, atendimento no SAMU, na rua. Mas tem algumas peculiaridades aqui também. Se disserem assim, você está atendendo em um ambiente pré-hospitalar, você foi chamado para atender pré-hospitalar. Cenário de atuação, ambiente pré-hospitalar, porque não vai vir escrito rua, né? Nesse momento, vocês têm que parar, respirar e falar assim, primeiramente eu vou verificar o quê? Pulso? O cenário. O cenário. O cenário. Primeiramente, eu vou verificar o cenário. Se a Segurança. cena está segura. Isso, João, se está seguro. E aí, você não vai esperar uma resposta. Tem resposta? Que você vai perder tempo para o fiscal meio que te olhar assim e ele vai se perder um pouco. Você fala, o cenário está seguro. Verifiquei. O importante é você ter registrado isso. Porque o INEP não vai te dar uma cena de prova onde o cenário não está seguro. E aí ele vai colocar lá que tem chance de colisão de carro. Aí você vai ter que falar, eu vou ter que sinalizar a estrada e, se possível, chamar alguém para remover os escrompos, não sei falar essa palavra, e ficar aguardando a equipe me auxiliar a remover o paciente para um local seguro. Não vai vir isso. Então, vai ser uma cena segura. Mas você precisa verbalizar isso. Aí sim, me aproximei do paciente e a gente já pode iniciar o X antes de verificar sinais vitais. Essa é uma grande pegada do X, da hemorragia sanguinante.
Porque um paciente que está com hemorragia sanguinante, ele vai estar sudoreico, ele vai estar cianótico, ele vai estar taquipneico, ele vai estar taquicárdico. Que bom se ele tiver taquicárdico, porque ele pode estar com baixo pulso, sem perfusão periférica, dependendo do jeito que for a hemorragia. Então, nós vamos fazer a contenção primeiro dessa hemorragia. Como que é feita essa contenção? A primeira coisa é você pegar uma compressa limpa e comprimir o local da ferida. Isso é a primeira coisa. A gente comprime o local da ferida. Se não estancar, nós colocamos o torniquete. Então, muitas vezes, a gente fala logo do torniquete, mas o torniquete, ele é para hemorragias graves, porque quando a gente aperta o local também, a gente também prejudica, tá? O tecido sadio, onde a gente está colocando o torniquete, ele acaba sendo prejudicado. Porque assim, ó, aqui tá meu cotovelo. Se a minha hemorragia tá aqui, eu vou colocar o torniquete aqui, acima da minha articulação, tá? Então, vai prejudicar. Então, o torniquete, ele não é a nossa primeira opção. Então, são detalhes pequenininhos. O que vocês vão verbalizar? Pré-hospitalar, tá? Eu quero verifiquei a segurança da cena, iniciei o meu atendimento, meu paciente está com uma hemorragia exsanguinante, eu vou pegar uma compressa limpa, vou apertar no local e se a hemorragia não for contida, eu vou colocar um torniquete acima da articulação mais próxima, em torno de 2 centímetros. De 2 a 4 centímetros, vocês podem colocar. Dedinhos assim. 2 que tá perfeito. E vou apertar o torniquete. Então, assim, ó, percebam que eu narrei a história e não perguntei, eu tenho resposta? Tenho resposta? Por quê? O trauma, a gente tem que ter uma estratégia que é o seguinte, se você fala tenho resposta várias vezes, sem ser em momentos realmente importantes, você corre o risco do fiscal errar e te entregar um monte de papel de uma vez. E aí, isso tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que se você for safado, saber fazer cachorrada, é a melhor coisa do mundo. O fiscal, se ele tiver com 12 papéis na mão, ele te entregar os 12 papéis de uma vez. Porque se você tá com todos os papéis, né, que você pegou todos os papéis ali, só depende de você se organizar e fingir que os papéis estão vindo para você. E aí você já tem todas as respostas ali. Já vou dar exemplo disso, vai ficar mais fácil de compreender. Mas, se você não tem o controle emocional, se você está muito nervoso, muito desesperado, o lado ruim é que você se perde. Então, a gente tem que ter um bom controle emocional. Essa prova é controle emocional. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo agora para vocês entenderem. Vou pegar até uns papéis aqui. Ó, vamos supor que o meu fiscal ele esteja com o meu exame, ó, o meu exame físico, o exame de laboratório, e ele esteja também com o material que você vai precisar, tipo assim, a foto do dreno, tá? Dreno selidável. Ele está com essas 3 coisas na mão. Aí você começa assim, ó. Verifiquei, eu quero verificar a segurança da cena. Tenho resposta? Aí ele tá aqui, ele fica quieto. Segurança da cena. Aí você começa assim, ok, vou iniciar o XABCD do trauma, eu vou avaliar se meu paciente tem uma hemorragia exsanguinante. Se tiver, eu vou fazer o controle dessa hemorragia. Tenho resposta se meu paciente tem uma hemorragia exsanguinante? Ele olha assim, ele não sabe, mas tem o exame físico do paciente, ali vai estar falando se tem hemorragia. Aí ele vai e te entrega. Aí você fala assim, aí você pegou. Aí o exame físico, o que acontece? Ele vem, seria lindo se ele viesse X, a resposta, A, a resposta, B, a resposta. Ele não vem, ele vem assim, ó, igual tá aqui, ó. Ele vem exatamente assim. E aí, você tem que saber o que você olha para ler. Tem que saber. Aí você vai bater o olho e você vai ficar um tempinho. Aí, se você tá nervoso, você vai fazer isso aqui. Mas e o X? Eu tenho resposta do X? Porque não tem ali. E o fiscal tá... Mas e o X? Não me entregou o X. Aí o fiscal, se ele for com a sua cara, ele se embanana e ele entrega tudo que ele tem. Aí piorou, porque daí você tem tudo na sua mão e você tá nervoso.
Se você não está nervoso, você bate o olho aqui e você fala: não tem hemorragia exsanguinante. Não tem. E você já está com tudo na sua mão. Já te entregou tudo. E aí, nesse momento, você começa. Vou iniciar o A. No A, eu vou verificar vias aéreas. Se tem obstrução de vias aéreas, vou manter o colar cervical e a prancha rígida até que seja descartado trauma cervical. Verbalizem isso, até quando vocês vão manter o colar cervical. Não precisa perguntar se o paciente está de colar. O paciente está de colar cervical, está de prancha rígida? Tenho resposta? Se não tiver, eu quero colocar. Você já pode dizer, se você está no pré-hospitalar, eu vou colocar e manter o colar cervical e a prancha rígida. Está no intra-hospitalar? Dá um Dijon sem braço, eu vou colocar e manter o colar cervical e a prancha rígida, até descartar trauma cervical. Joga isso, sabe? Mesmo que o boneco esteja lá, não tem problema. Você não vai perder esse ponto porque ele já estava e você disse que vai colocar o colar cervical. Você vai ganhar o ponto de manter. Porque se o boneco já está com o colar cervical, o PEP do INEP vai vir assim, ó. Tirar o ponto do paciente se ele não manter. Se ele tirar. Você não tirou. Você colocou de novo e manteve. Você não tem como você perder. Então, é um macetinho que a gente decora que deixa a gente numa zona de segurança. Porque às vezes a gente está tão nervoso, e acontece, da pessoa não entender se ela está no intra ou no pré-hospitalar, por nervosismo. Então você já matou isso daí. Certo? Ok, então eu fiz o meu A. E aí tem mais coisas que eu posso fazer no A? Tem. Mas tem coisas que eu devo fazer antes do A. Entre o X e o A. E aí agora começa a nossa brincadeira focada com as atualizações do trauma. Então vamos lá. No X, paciente, antes do X, inclusive, você está lá, cenário intra-hospitalar. Doutora, chegou um paciente com trauma. Você vai dizer, ok, eu vou me lavar minhas mãos, calçar as luvas de procedimento estéreo. Por que o estéreo? O correto é calçar as luvas de procedimento e depois, se você for fazer alguma coisa, você troca pelo procedimento estéreo. E faz sentido, né? Que você está atendendo o paciente. Você contaminou aquela luva. Aí você vai fazer um procedimento, você tem que trocar a luva no trauma. Só que já coloca a luva de procedimento estéreo no começo. Porque se lá na frente você esquecer de falar da luva, você já colocou. Então você não perde esse ponto por ter colocado a luva de procedimento e não ter colocado a estéreo. Cachorrada. Então já coloca no começo. Porque na prova tudo aceita. Não vai vir lá, o paciente trocou a luva. Não, mas vai vir, o paciente calçou luva estéreo. E aí, não fala a ordem que você tem que ter calçado a luva. Entendem? Mas se você colocou de procedimento e não a estéreo, você perdeu o ponto. Então, a gente não vai perder esse ponto. Então, chegou o paciente. Eu vou lavar as minhas mãos, colocar a luva de procedimento estéreo, colocar a máscara, gorro, capote e vou acionar a minha equipe para o atendimento. Percebam que aqui, no trauma, o capote, o gorro, o jaleco, a máscara, aqui ele é importante. No restante dos lugares, não. Então, às vezes a gente decora uma coisa e a gente traz para outras estações. E aqui é importante o quê? Acionar a sua equipe. E aí, nesse momento que o paciente chegou, você vai perguntar, o paciente está responsivo? Alguém pode me dizer o nome e a idade do paciente? Se o paciente estiver responsivo, qual o seu nome e a sua idade? Fulano. Eu sou a Yuli, a médica que vou te atender. E como o paciente não está responsivo, você vai dizer a mesma coisa. Porque a gente vai dar um de João sem braço para não perder ponto à toa, porque o INEP é meio doido da cabeça. Você vai dizer, o paciente está responsivo. Então, calcei, acionei a minha equipe, me apresentei para o paciente, eu sou a Yuli, a médica que vai atendê-lo. Observei que o paciente não está responsivo, verifiquei o nome e a idade do paciente. Tudo isso é o início do trauma. Solicito encaminhamento. Vou encaminhar o paciente para a sala vermelha. Não precisa enfeitar, sem palavras bonitas. Encaminhei o paciente para a sala vermelha e quero monitoramento dos sinais vitais. Eu quero
frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação, perfusão periférica. Tem gente que já coloca aqui a glicemia, pode pedir glicemia se você lembrar. Temperatura axilar e pressão arterial. O que você acabou de pedir agora foi o exame físico, tá? E aí, nesse momento, se o teu avaliador não te entregou, ele vai te entregar isso. Nesse momento, no começo. E observe que nesse momento você já tem a resposta do ABCDE, do trauma. Tá? A hora que você pede o monitoramento ou a avaliação, ele vai te entregar isso. Acontece muito. Talvez ele não te entregue. Depende do avaliador. Mas o que a gente vê na prática é que nesse momento eles já entregavam. Porque eles não sabem quando eles têm que entregar. Mas aí sabe que aqui está escrito pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória. Aí você fala que você vai fazer, ele te entrega. Que você vai monitorar e ele te entrega. Se ele fizer isso, nesse momento, você olha só o que você pediu. Eu observo que meu paciente está com a pressão arterial normal, mas ele está taquicárdico e taquipneico. Eu vou iniciar o ABCDE do trauma. X ABCDE do trauma. Só que o X você fez, né? Então, no X, eu vou observar se tem presença de hemorragias exsanguinantes. Se tiver, eu vou estancar com uma compressa limpa. E se não estancar, eu vou colocar um torniquete. Tenho resposta? Não tem. Você já teve aqui, acabou. Vai para a próxima. Mas é legal você pedir tenho resposta, mesmo que você já esteja com o papel. Se você já está com o papel, peça mesmo assim o tenho resposta no trauma. Por quê? Porque você ajuda a pessoa que está corrigindo a sua prova. Não é que você se ajuda, você ajuda a pessoa que está corrigindo a sua prova. E vocês vão entender como é difícil corrigir uma estação de trauma. Por que o INEP comete erros na correção? Vocês vão entender. E quando você fala tenho resposta, você consegue respirar. Fiz o X. No A, aí você volta. Então, você também, respirar também te ajuda na estação. Até aqui tudo bem? Alguém ficou com alguma dúvida? Então, vamos lá. No A, você vai observar, então. Tá dando para ver que tá, né? Você vai observar as vias aéreas. É observar, tá? Se tiver um boneco lá deitado e você puder tocar no boneco, se é um boneco você pode tocar, mas confere, né? Tipo assim, vai estar escrito lá no rodapé. Pega a sua mão e olha a boca do boneco. Falando alto, eu quero observar se tem obstrução nas vias aéreas. Quero observar se as vias aéreas estão pérvias. Porque a gente decora essa fase, né? Essa frase. Ver se as vias aéreas estão pérvias. E aí, o que é o fazer? É você ver, não só o verbalizar. Então, olha para a cara do boneco. Vias aéreas estão pérvias. Meu paciente está responsivo. Porque ele te respondeu. Ele falou que o nome dele era Marcos, 19 anos. Então, elas estão pérvias. Mesmo assim, você dá oxigênio pro coitado. Porque ele acabou de sofrer um trauma. Pode dar um chilico dele nervoso, ele pode dessaturar, ele pode ter tido um trauma na cabeça e depois cair. Então, a consciência dele dá o oxigênio. Então, eu vou fornecer oxigênio, catéter nasal, 12 litros, 14 litros por minuto. 14, na prática, ninguém aguenta, tá, gente? Mas 12 litros por minuto, 14 litros por minuto, coloca. Na teoria tá isso, mas coloca, tá? Visualizei, beleza. O que mais que a gente faz no A? Vou colocar e manter o colar cervical e a prancha rígida até que seja descartado um trauma cervical. Trauma de coluna. Vou passar agora. Tenho resposta do A? Você já recebeu? Tenho resposta para você respirar e o teu avaliador te corrigir. Não precisa ficar esperando muito tempo. Já começa com o B, porque a resposta está na sua mão. Tu já recebeu isso aqui. No B, eu vou avaliar o tórax do meu paciente. Lembra que eu falei que todo exame físico ele envolve inspeção, percussão, palpação e ausculta? Todo exame físico envolve isso. Só que alguns não têm algumas partes disso. Então, vai para o tórax e fala, eu vou fazer uma inspeção. Mas qual é a inspeção que você vai fazer? Estática e dinâmica. Inclusive, é para tudo.
Quando a gente fala assim, vou inspecionar uma hemorroida, eu vou fazer inspeção estática e dinâmica. Vou pedir para o paciente tossir para ver se a hemorroida sai. Então, todo mundo lembra dos 4, inspeção, ausculta, palpação, percussão. Mas a inspeção, ela tem 2 etapas. Vou fazer a inspeção estática e dinâmica do tórax do meu paciente. Quer falar palpação, percussão e ausculta? Pode falar, vai do seu critério. E aí, nesse momento, tem chances do tórax do seu paciente estar alterado. Só que onde você vai ver isso? Aqui, onde você acabou de receber a sua prova. Então, você volta para cá e você só lê aquilo que corresponde ao B. E a dica que eu dou, gente, é o seguinte: os sinais vitais, na teoria, lá no protocolo de trauma, ele divide. Frequência respiratória, ela é reavaliada no B. É uma reavaliação, porque você já monitorou no começo. Frequência cardíaca, ela é reavaliada no C. Só que, na verdade, quando você pegar para ler o protocolo de trauma na íntegra, ele coloca que você pode fazer a qualquer momento que você sentir necessidade. Porque imagina que você está vendo que o teu paciente está acelerando a frequência cardíaca e você está lá no Glasgow dele. Você não vai acudir o paciente? Você vai acudir o paciente. Então, a verdade é que os sinais vitais podem ser colocados em qualquer lugar. Então, não se prendam a isso. Avaliem os sinais. A minha dica para vocês não se perderem. Avaliem os sinais vitais no começo. Tá? Avalia no começo. E em seguida, no A, você pede reavaliação dos sinais vitais. Reavaliação dos sinais vitais. Se você lembrar de falar reavaliação de frequência cardíaca e saturação, ser mais específico, é o melhor. Mas não precisa ficar voltando aqui para ler de novo. A não ser que o fiscal te entregue uma reavaliação. Pode acontecer isso. Então vamos voltar, porque talvez o trauma parece que fica muito confuso, né? Eu acho que essa aula que eu vou disponibilizar para todo mundo poder ir assistindo. Todas as aulas vocês vão ter disponível, né? Só que a gente está bolando uma forma ali. Mas vamos lá. Então no A, eu já fiz o meu A, eu fui para o meu B. No meu B, eu avaliei o tórax do meu paciente, inspeção estática, dinâmica. Ah, beleza. Inspeção estática, dinâmica, ausculta, palpação, percussão. E quero reavaliação dos sinais vitais. Frequência, se puder, fale. Frequência cardíaca, respiratória, saturação, pressão arterial, perfusão periférica. Peça essa reavaliação. E especifique. Não precisa ficar, meu Deus, agora eu peço qual? Eu peço frequência respiratória, porque a frequência cardíaca é no C. Isso vai te deixar mais nervoso. Então, pede a reavaliação de tudo, não tem problema. Tem a resposta? Se tiver, ele te entrega. Se não, ele já te entregou, tá na sua mão. Você precisa fazer o quê? Tá na sua mão. Vai lá e olha. Aparato cardiovascular, eu tenho presença de turgência jugular, bolhas normofonéticas sem sopro. Aparato respiratório também faz parte do tórax, então leia a resposta. Eu observo murmúrio vesicular abolido à direita com hipertimpanismo. Geralmente, na tarefa do trauma, vem escrito que você tem que explicar o porquê que você chegou àquele diagnóstico. Só que o INEP usa outro termo. E eu não vou citar o termo aqui, para quê? Para forçar vocês a lerem a tarefa com atenção e entender qual é o termo que o INEP usa, para não cair na casca de banana do INEP falar uma palavra diferente do que eu falo aqui e lá na hora o cérebro de vocês não processar qual é a tarefa. Porque isso acontece, da gente ler a tarefa e não entender a tarefa. Falta de interpretação? Não, nervosismo. Aparece um termo, uma palavra que a gente não é corriqueira, a gente não acostumou e a gente trava, a gente não entende. Então vocês vão procurar isso lá na tarefa. O que vocês vão dizer aqui? Por conta da turgência jugular, do murmúrio vesicular abolido à direita e do hipertimponismo, o meu diagnóstico, porque trauma tem diagnóstico, tá? Tudo tem diagnóstico. A paciente que tá bem, que foi para consulta, meu diagnóstico é que está tudo normal, tudo tem diagnóstico. O meu diagnóstico é... O que é o diagnóstico? Pneumotórax hipertensivo? Beleza. Hipertensivo. Fechou.
o INEP não vai dar o pneumotórax que não é hipertensivo para vocês. Não vai dar. O que ele pode dar é o pneumotórax espontâneo. Por que ele não vai dar o que não é hipertensivo? Porque abre brecha muito mais para recurso. Sabe? Abre brecha muito mais para recurso. Porque o que não é hipertensivo, a gente tende a não fazer a toracocentese de alívio. Só que a literatura, ela, quando a gente pega para estudar na íntegra, ela deixa isso meio subentendido. Porque vai que não é um pneumotórax hipertensivo, mas tudo indica que vai caminhar para o hipertensivo. Então, se vai caminhar para o hipertensivo, eu posso fazer a toracocentese de alívio para garantir que não evolua para uma gravidade. Então, isso dá muita briga, porque a literatura não fecha o martelo. Então, como não fecha martelo, o INEP ou vai te dar o pneumotórax espontâneo ou o pneumotórax hipertensivo, tá? Fechou. Nesse momento, o que você tem que fazer? Percebam, nós estamos no B. Você vai parar o seu ABCD do trauma e você vai resolver o pneumotórax hipertensivo. Então, pode ser que se tiver alguma coisa alterada no trauma, é sinal que tem procedimento para você fazer. Se está alterado, você vai ter que descrever como é feito o procedimento. E aí depende do que é que está alterado, tá? Será que você tem que fazer uma pericardiocentese, um tamponamento cardíaco? E você vai descrever como é feito a pericardiocentese. É um pneumotórax hipertensivo? Você vai descrever os procedimentos. É um hemotórax, é maciçez, não é hipertimpanismo, maciçez torácica, é um hemotórax. Você vai ter que fazer a drenagem selo d'água. Então, você vai ter que parar o teu ABCDE e narrar como é feito o teu procedimento. Mas a gente vai estudar cada um deles. A gente precisa entender a etapa. E aí, um erro comum. Você terminou o teu procedimento, o candidato está tão nervoso que ele esquece que ele estava fazendo o ABCD do trauma. Ele não retoma. Ele dá a estação ali por encerrado. E você precisa retomar a sua estação. Você já fez o X, o A, o B. Agora você vai para o C. Retomo, eu estou no C. Eu vou avaliar a circulação do meu paciente. Se tiver hemorragia que não foi contida, eu vou contê-la, tá? Eu quero solicitar o EcoFast à beira-leito. Aí eu vou avaliar quais janelas. Eu vou avaliar a janela, ó, hepato-renal, espleno-renal. Eu vou avaliar suprapúbica e pericárdica. Tem uma ordem para ser avaliado isso? Tem uma ordem. Sinal da cruz. Você pode lembrar, só que começando pela pericárdica, né? Você pode pericárdica, aqui, aqui e aqui. Então, não é bem o sinal da cruz, é um Z deitado, assim. Mas se você não lembrar a ordem, não tem problema. Fale só as janelas, tá? Só fale as janelas. Avaliei para ver se tem hemorragia interna. O que mais que você vai fazer no C? Circulação. Circulação é volume. Tem que ter sangue para o paciente. Então, nesse momento, você já pede 2 acessos calibrosos, periféricos, Gelco 16, Gelco 14. O INEP costuma colocar foto do material para você dizer, eu quero esse Gelco. E aqui tem uma dica que é o seguinte, vou mostrar para vocês. Tá vendo aqui que tem 5 coisas? O INEP gosta muito de trabalhar próximo do meio nas fotos, eu não sei. Sabe a brincadeira do esfigue, que ele pediu o esfigue da criança? Se você pegasse o do meio, perfeito. Se você pegar o do meio, que é o 18, perfeito. Se você sabe que você pode ser o 14 ou 16, beleza, é lindo, pode pegar, mas o 18 também entra na jogada. Então, se você lembrar de falar qual, você fala. 14, 16 são os preferíveis, mas o 18 entra na jogada. Se você não lembrar, faz a cachorrada. O INEP te deu foto, pega o do meio, escolhe o do meio, mas não escolhe tipo assim, eu acho que eu quero o 18. Porque lembra, você mostrar que você está na dúvida, não vai pontuar. Na prova não existe o talvez, existe o sim ou não. Então chuta. Chuta convicta. Eu quero o 18. Fechou lindamente. O INEP gosta disso. Por quê? Ele gosta de manter uma organização. Pode ver que ali ele organizou pelo tamanho. O SFIG também. Todas as vezes que ele colocou foto no procedimento, ele organizou dessa forma.
tá? Então, a gente usa isso a nosso favor, é entender a prova. Ele não vai colocar jogado. Bom, aí, nesse momento, você fez o seu B, o seu C, desculpa, o que mais que falta no seu C? Aqui, você já pode colocar, lembrar que sempre que identificar uma coisa errada, você corrige. É a mesma história da taça de vinho de ontem. É errado, eu corrijo. Então, eu identifiquei coisa errada no tórax, eu corrigi, que é o procedimento. Se eu identificar coisa errada no C, eu também vou corrigir. Então, por exemplo, tem uma hemorragia exposta, uma fratura exposta. O que você vai fazer nesse momento? Controle da hemorragia. Vou fazer, como é que é? Vou tentar realinhar o membro da fratura, se for possível. Já vou colocar antibiótico. Se tiver fratura ou tiver hemorragia exposta, coloca antibiótico. Quero antibiótico endovenoso. Já resolve a parada. Porque tem muita chance de causar um quadro infeccioso. Tá? Mesmo que não tenha fratura, só tenha a hemorragia. Então, coloca antibiótico. Beleza? Qual antibiótico? Coloca um de amplo espectro. Eu quero um antibiótico de amplo espectro. Porque pensa, qualquer bactéria pode entrar ali. Então, o antibiótico tem que ser potente, aquela área está aberta. Amplo espectro, você vai pontuar. Mesmo sem você saber exatamente qual. Eu vou colocar também hidratação. Ringer lactato aquecido, 1000 ml. 1 litro. Cuidado que tem gente que, nervoso, fala 1000 litros. É uma caixa d'água. Vocês entendem? Então, a gente tem que cuidado. Acostume. Trauma é receita de bolo. O trauma é você ficar falando na sua casa. Quanto mais você fala, você decora, e aí você aprende a falar um pouquinho mais rápido, mas de forma que você seja entendido, e aí é receita de bolo, aquilo fica automático você falar. Então, 1000 ml. Tá com hemorragia? Coloca ácido tranexâmico. Ah, Yuli, mas o protocolo para usar o ácido tranexâmico alterou. Sim, mas ele deixa brecha para o médico avaliar se quer colocar ele ou não. Então, o que acontece? O NEP vai jogar no sim ou no não. Ou não tem hemorragia e não precisa ácido tranexâmico, ou tem hemorragia e coloca ácido tranexâmico endovenoso. Sempre fale as vias, tá? Vamos supor que, deixa eu ver. Tá, supor não. Outra coisa que vocês já vão mandar no C, vacina antitetânica. Yuli, se eu esqueci, se eu coloquei a vacina antitetânica no B, ferrei com a minha estação? Não. Se no B você pediu para coletar exames e colocar o acesso venoso calibroso, eu ferrei com a minha estação? Não. Porque o protocolo de trauma permite isso. É a gente que divide para estudar. Não tem problema. Por que ele é colocado no seu acesso venoso calibroso? Porque você já vai avaliar a circulação do paciente. Mas se você no B, você solicitou o acesso venoso, solicitou hidratação com ácido tranexâmico, não, o INEP não vai tirar o teu ponto por conta disso. Vocês entendem? O protocolo permite isso. Porque, na verdade, o protocolo de trauma, na prática, ele é feito tudo ao mesmo tempo. A gente não fica, agora eu vou fazer o B, tá, equipe? Agora eu vou. Não vai, não é assim. Então, gente, se vocês colocarem isso, não se apavora. Não tenta corrigir, tá falado. Falem com convicção. Estação de trauma, para você perder ponto nela, é quando você faz, não mostra segurança. Porque o trauma só cai no... O único motivo do trauma cair no INEP é porque onde a gente for trabalhar, a gente vai pegar um trauma. E o INEP sabe que ninguém sabe atender trauma. Mesmo os médicos do Brasil não sabem, só sabem quando começam a atender. E aí o INEP sabe que se a gente não sabe, a gente não tem a teoria na cabeça, fudeu com tudo, é pior ainda. Então ele quer que você mostre a teoria, porque estação de trauma dá um trabalho do caraco para ele. Porque todo mundo entra com recurso em trauma. Então se ele pudesse, ele não colocava. Ele só coloca para que a gente tenha segurança da teoria. Então a gente perde nota no trauma se a gente não mostrar segurança. Então você não vai perder nota se você se atrapalhar com a ordem das coisas. Mas se você falou a ordem das coisas, você não vai perder. Falou, mesmo que fora de ordem. Agora, se você esquecer também de partes importantes, aí você vai perder, ponto. Certo? Então, não se assustem se você falou no B, segue o baile, mostra segurança. Por isso que eu acho que é gostoso estar com todos os papéis na mão. Eu não acharia ruim, porque eu pegaria os papéis da convicção, assim, ó, tarará, tarará, vou fazer isso, aí eu abaixo.
baixo só pra tirar da câmera, né? A câmera tá aqui, ó. Se eu abaixei, vocês já não estão vendo. Aí eu vou falar assim, eu pego o papel de novo. Aí eu abaixo o papel de novo. Pronto. E firme o papel, a cola já tá com vocês, tá? Então, fiz o C. No C, tem um ponto que aí é importante, sim ou sim é importante, e muitos candidatos esquecem, que é verbalizar que você examinou a pelvis do paciente. Porque no C não é circulação, não é hemorragia? A segunda hemorragia que mais mata, depois da exsanguinante, é a hemorragia pélvica. Tanto é que se o paciente está com uma hemorragia pélvica, o protocolo é você fazer a contenção, né, com o lençol, você vai fazer a contenção, a estabilização da pelvis, você já vai solicitar a bolsa de sangue para o paciente. Já vou colocar uma bolsa de sangue no paciente e vou encaminhar o paciente para a cirurgia. E a gente coloca o ácido tranexâmico porque tem hemorragia. Então, a gente não espera, sabe, o sangue atingir para transfundir. É um protocolo, você já solicita a bolsa de sangue. E manda ele ele vai para a cirurgia enquanto tá chegando a bolsa de sangue, porque lá na cirurgia ele vai precisar. Beleza. E aí, falei de coleta de exames. Quais exames são importantes? É trauma, gente, é trauma. Eu não quero saber de bilirrubina, eu não quero saber de ureia e creatinina, eu quero saber do que vai matar o meu paciente agora. E o que vai matar o meu paciente agora? Se eu transfundir um sangue errado, né? Se meu paciente tiver com baixa de potássio, vai dar uma parada cardíaca no meu paciente. E aí, o que já estava ruim no trauma vai ficar pior. Então, eu vou pedir os exames importantes. Hemograma completo, PCR. PCR não é importante. De coração, eu sou uma médica que eu não sei por que serve PCR. Que bosta, tudo altera PCR. Você tá com pedra na vesícula, o teu PCR vai dar aumentado. Mas o INEP gosta do PCR. Por que ele gosta do PCR? Porque é um exame barato. E aí, quando você vai atender lá nos Cafinfoc, né, que é difícil, às vezes é o único exame que você pode fechar se tem um quadro infeccioso, sabe, inflamatório. Então, ele coloca. Então, bota PCR, mas pro trauma não vai. Mas tá, hemograma, PCR, eletrólitos, coagulograma e tipagem sanguínea, são duas coisas diferentes, tá? Já vi pessoal tentando no recurso a tipagem sanguínea valer pelo coagulograma, não vai valer. Então, tipagem sanguínea, coagulograma. Se você não pediu, o seu hemograma é completo, tá? Se você não pediu a glicemia lá em cima, pede agora. Glicemia. Isso é importante. Aí, vai da tua estratégia. Se quer falar, pedir em cima e pedir embaixo de novo, beleza, melhor ainda. Aí é certeza que você pediu glicemia. Quer falar só embaixo? Seu critério também. Eu só falava embaixo, porque eu lembrava de exames e não eu pedia todos os exames. Em cima eu nunca lembrava da glicemia. Sem problema. Não vai prejudicar. Inclusive, na minha prova teórica, caiu isso, eu coloquei ela escrita embaixo. Eu troquei a ordem dos sinais vitais. Eles aceitaram, porque a todo momento eu coloquei os sinais vitais lá. Eu não fiquei colocando, agora eu vou frequência cardíaca, agora eu vou na respiratória. Não. Eu tirei 10 pontos na estação de trauma da primeira fase. Então, eu tô falando assim, não é pra me gabar, não, sou testemunha. Sabe, testemunha do trauma sou eu. O trauma salvou a minha prova para eu passar na primeira fase. Então, confia que dá certo. Ele não pode tirar essa nota de vocês, porque o protocolo é muito amplo. Ele permite ações rápidas, na teoria ali. Reavalie os sinais, perceba, reavalie os sinais vitais a cada etapa. De preferência, fale. Frequência cardíaca, respiratória, saturação, pressão arterial e perfusão periférica. Aqui você pode acelerar, porque já falou ele várias vezes. Você está acelerando só para... Tenho resposta? Respira, teu avaliador consegue corrigir tua prova. Vai para o próximo. Eu vou avaliar o D. Vai narrando, tá? Agora eu estou no A, eu vou fazer o B, eu vou fazer o C. Não faça texto corrido. Vai falando as etapas que você está fazendo. Porque o seu cérebro ajuda você a se entender, o teu corretor entende o que você está fazendo. E o teu amigo lá que vai estar lá, amigo que eu digo o avaliador que vai estar lá dentro, o avaliador não, o fiscal de sala, ele te entrega as folhas mais fáceis. Então, no D, eu quero Glasgow e fotorreatividade pupilar. Não peça só o Glasgow, peça junto com a fotorreatividade pupilar, porque o protocolo,
Ele trouxe a fotorreatividade popular, mas ainda não foi implantado no Brasil, que em todas as regiões, todas as situações do trauma, a fotorreatividade popular precisa ser feita junta, como se ela fosse um exame separado do Glasgow, sabe? Ela é feito junto, mas como se ela fosse separada. Tá muito confusa essa parte ainda. Eles tentaram melhorar nessa atualização, mas ainda tá confusa. Então, peça junto. Quero examinar o Glasgow e fotorreatividade pupilar. Tenho resposta? Tem resposta. Já recebeu lá no começo. Lembra que tá com você o papel. Então, eu observo que meu paciente está com Glasgow rebaixado. Glasgow rebaixado. A pupila dele está isocórica e fotorreagente. Peraí. Gente, me deu branco agora. Glasgow é 15. Isso. Desculpa. Beleza. Volto a reavaliar o meu paciente. Eu quero fazer a exposição do meu paciente. Eu vou retirar a roupa e objetos do meu paciente. Eu vou inspecionar o corpo do meu paciente para observar se tem lesões, hematomas, corpo estranho. Se possível, eu vou fazer o rolamento em bloco do meu paciente e vou examinar o dorso do meu paciente. E vou liberar, aqui você libera. Libero ele da prancha rígida e do colar cervical. Agora, se tiver fratura de coluna, a gente não faz rolamento em bloco e não libera do colar cervical e da prancha rígida, tá? Então, aí a gente tem que ver. Aqui pode ser liberado, porque não tem nenhuma informação que traga para você que ele tem trauma. Quando não vem a informação, é porque tá tudo normal. Não tem informação de hemorragia sanguinante, tá normal. Não tem hemorragia de trauma cervical, tá tudo normal. E vou fazer a prevenção da hipotermia. A prevenção da hipotermia, ela é feita com colocação da manta térmica. Quero colocar a manta térmica e quero desligar o ar-condicionado. Só que o ideal é que o ar-condicionado tenha sido desligado lá na hora que você recebeu o teu paciente, que você mandou ele para a sala vermelha. Esse é o ideal. Então, você pode dizer, quero desligar o ar-condicionado, ou dizer assim, ó, lembrando que o ar-condicionado foi desligado no início do atendimento. Também pode dizer isso. Você esqueceu de examinar a pelvis, chegou no E e esqueceu. Lembrando que quando eu examinei a pelvis estava estável e eu coloquei uma sonda vesical. Ó, a gente esqueceu de falar da sonda lá no seio. Mas você manda essa. Lembrando que eu fiz isso. Lembrando que naquela etapa eu fiz isso. Isso eles aceitam. Porque apesar da gente estudar por ordem, não tem ordem para ser feita. Então aqui, a cola do que eu solicitei, a gente troca pelo lembrando que, o lembrando que funciona. O que eu solicitei não funciona, gente. O que eu solicitei não funcionou na minha prova. Minhas amigas que fizeram foi, olha, eu treinava com uma amiga. A gente brigava porque eu falava para ela não faz o que eu solicitei. Porque quem treina no grupo sabe que vira e mexe a gente briga, tá? Vocês vão brigar. Acontece. Ela teimava comigo, ela não queria aprender a cachorrada porque ela achava que a cachorrada era difícil. Ela não ganhou os pontos do que eu solicitei no recurso. Ela não ganhou nenhum ponto do que eu solicitei no recurso. Eles já pegaram esse que eu solicitei, tá? E a da cachorrada, não tem como eles pegar, por quê? Eles não vão assistir o seu vídeo inteiro no recurso para ver que você falou uma coisa e depois falou outra. Eles não vão fazer isso. No recurso, eles vão a vida inteira assistir os trechos do recurso. Certo? Bom, deixa eu ver o que eu falei. Tá, aqui, só que no trauma colo, lembrando que eu fiz, porque o protocolo de trauma permite que você faça as coisas fora da ordem. Ele não é engessado, ele é um direcionamento. Ele não é engessado. Então aí a gente brinca com isso, aí eles aceitam. Certo? Vamos para nossa dinâmica? A dinâmica de hoje, vocês já estão até familiarizados com ela, mas ela tem surpresas na dinâmica de hoje. Uma pessoa não precisa se identificar, ela é o nosso infiltrado. Quem é já segura, não se identifica. O nosso infiltrado, ele é o avaliador do INEP, ok? Então, infiltrado, vamos lá. Eu quero que você seja muito, muito chato ou chata para fazer a correção
do candidato, mas muito mesmo. Se você não entendeu, não deu o ponto, tá? Se ele não falou exatamente como tá aí no PEP, não deu o ponto. Sabe por quê, avaliador do INEP? Você não é da área da medicina, da área do trauma. Sabe o que você é? Você é um residente de pediatria, tá? Que o seu tutor, o seu médico lá, o seu chefe do hospital, ele era para estar corrigindo as provas e ele passou para você essa missão. E você é novinho, sabe? Tipo, você formou da faculdade, deu certo já entrar direto na residência, você nunca estudou trauma. Pensa assim, ó, você saindo da faculdade aqui do Paraguai, da Argentina, você saiu da faculdade sem ter estudado para o Revalida, você não sabe atender trauma. Com o Revalida você tem essa visão. Então, você é esse aluno, tá? Que entrou na residência sem ter essa visão de trauma. Então, os termos que tem ali que não forem falados, você não sabe. Se falou rápido, não entendeu? Não deu a nota, tá bom? A gente vai brincar assim. E aí, eu vou escolher aqui uma pessoa. Essa pessoa vai fazer a nossa provinha aqui, vai fazer o nosso atendimento. Tudo bom, João? Como é que você tá? Opa, tudo bem? Liga a câmera e liga a câmera para todo mundo te conhecer. Gente, esse é o João. E o João já vai chegar chegando, estreando, caindo aqui, mas eu sei que ele vai dar conta. Tá bom, Bora. João? Quando você estiver pronto, a gente começa o seu atendimento. Você vai ter 10 minutos para fazer a sua estação. E como é que vai aparecer para mim aqui? Não, eu vou colocar aqui e vai tocar para você, tá bom? Não, digo as Vai tarefas. aparecer. Vai aparecer, desculpa, entendi. E aí, conforme você for pedindo, eu vou e te dou também. Deixa eu só organizar aqui 10, que tava para 8. Mas essa a gente vai fazer com 10, porque trauma, a gente fica bem enferrujado depois que nós passamos por ele, né? Podemos? Bora. Ok. Olá, meu nome é João Vitor, sou médico, candidato em revalidação, com licença que eu vou ler meu cenário. Eu estou em urgência e emergência, pronto-socorro, de hospital de médio porte. A unidade possui setor de radiologia, laboratório de análises clínicas, leito de internação, centro cirúrgico e banco de sangue. Não há plantão de ortopedia, nem de outras especialidades cirúrgicas no hospital. Ok. Você está de plantão na emergência de um hospital de médio porte e vai atender uma paciente de 25 anos de idade, vítima de trauma automobilístico do tipo colisão frontal contra um poste de concreto sem cinto de segurança. Ok. A paciente se apresenta sonolenta, gemente, desorientada em tempo e espaço, escala de Bloom de Glasgow 13. O exame físico mostrou-se hipocorada, taquipneica e taquicárdica, apresentando dor em tórax anterior. Ok. Nos próximos 10 minutos de duração, você deverá executar seu protocolo de atendimento de politrauma de acordo com o protocolo de suporte avançado no vítima trauma, ok? Identificar alterações do exame físico, adotar condutas terapêuticas necessárias e verbalizar a realização de procedimentos médicos preconizados pelo protocolo necessários no caso. Utilizar habilidades profissionais para a computação do diagnóstico do paciente, ok? Olá, meu nome é João Vitor, sou médico que realizará o atendimento hoje. Por gentileza, qual o seu nome, idade, profissão, estado civil e procedência? Eu sou o Moacir, tenho 19 anos. Olá, Moacir. Como eu posso te ajudar? Doutor, eu estava dirigindo minha moto, um carro avançou e eu não lembro de mais nada. Ok, Moacir. Faz quanto tempo que isso aconteceu? Doutor, eu não lembro de mais nada. Ok. Muito bem. Você veio sozinho? Você faz uso de algum medicamento? Tem alguma comorbidade? Sabe se você se alimentou nos últimos 40 minutos? Tudo bem. Nesse momento eu vou me lavar, me paramentar, calçar luvas, gorro, capote, máscara, luvas estéreis. Muito bem. E vou iniciar o atendimento do protocolo de XBC do trauma. Bom, nesse momento vou fazer a inspeção, vou avaliar se meu paciente tem alguma hemorragia sanguinante, né? Se tiver, eu vou fazer a contenção com um pano limpo, fazendo pressão direta no local, ou se não estancar, vou realizar um tourniquet. Muito bem, vou seguir para o A, vou avaliar as vias aéreas do meu paciente, vou manter o colar cervical e a prancha rígida, vou verificar se ele tem a presença de corpos estranhos, alguma necessidade de avaliação ou aspiração de conteúdo. Vou
partir para o B, que eu vou verificar. Eu gostaria da resposta, doutor. Não, eu falo tudo. Ok. Tá. Vou partir para o B, vou verificar ventilação e respiração do meu paciente, vou solicitar oxigenoterapia de pulso, né? Vou solicitar, vou verificar se o meu paciente respira bem, se ele tem boa ventilação, verificar o tórax dele, se tem boa expansibilidade. Vou para o C, vou verificar a circulação do meu paciente, vou expor meu paciente, vou vou verificar pulsos, vou verificar se ele tem boa permeabilidade, se ele está circulando bem, verificar o tórax, o abdômen do meu paciente, e vou partir para o D. Para o D. Vou verificar a escala de Comes de Glasgow e reatividade pupilar. Por último, vou para o E, onde vou expor meu paciente, retirar roupas, joias, adereços, vou fazer o controle de hemorragia, controle de hipotermia, desligar o ar-condicionado e cobri-lo com manta térmica. Bom, nesse momento, lembrando que eu já encaminhei meu paciente para a sala vermelha, já monitorei os sinais vitais do meu paciente, frequência cardíaca respiratória, saturação de oxigênio, temperatura axilar, glicemia capilar. Vou controlar, fazer sondagem de diurese no meu paciente e já desliguei o ar-condicionado também no início do atendimento. Muito bem. Solicito sinais vitais do meu paciente, quero frequência cardíaca, respiratória, saturação de oxigênio, temperatura axilar, glicemia capilar. Também quero o exame físico geral do meu paciente, espectroscopia de pele, mucosa, extremidades, exame físico abdominal, torácico, cardiorrespiratório, membros, extremidades e palpação de linfonodos. Eu tenho resposta? Tá. O paciente está com boa pressão arterial, está taquipneico e taquicárdio, está presente urgência vascular e bulhas normofonéticas sem supra, vascular bolida à direita com hipertimpanismo. O paciente apresenta Glasgow 13, pupila isocórdia e fotorreagênica. O paciente tem bulhas normofonéticas e urgência jugular com muro vesicular bolida à direita com hipertimpanismo. O paciente apresenta um pneumotórax hipertensivo. Nesse momento, então, lembrando que eu já me paramentei, vou solicitar material e vou realizar uma toraxentese de alívio seguido de drenagem torácica em selo d'água, tá bom? Eu tenho que realizar eu ia voltar para as tarefas, então eu tenho que realizar o procedimento? Nossa, tá. Vou realizar a toraxentese de alívio com um gel CAT 14 a 18, tá? No quinto espaço intercostal, entre a linha axilar média e anterior. Tudo bem? Doutor, qual gel que o senhor gostaria? Pode ser o 16. Só para ser do conta. E seguido de drenagem pleural em selo d'água, que é a colocação um tubo com drenagem pleural em selo d'água com 200 ml de solução salina e no mesmo local, no quinto espaço intercostal, entre a linha axilar média e anterior. E fixar ele abaixo do paciente sem tocar o chão. Beleza. Gostaria de reavaliar meu paciente, tem resposta? Tá. Realizei o exame físico do meu paciente, já fiz drenagem torácica, quero solicitar um raio-x de tórax do meu paciente, para avaliar a colocação do dreno. Bom, se o dreno for colocado e tiver saído bolhas do meu dreno, eu vou fixá-lo e vou mantê-lo ali. E vou reavaliar, preciso reavaliar meu paciente, encaminhá-lo para a cirurgia. Tem resposta? Yuri, pelo amor de Deus. Posso voltar para minhas tarefas? Beleza.
Utilizar habilidades profissionais para a comunicação e diagnóstico do meu paciente. Muito bem. Meu paciente teve um pneumotórax hipertensivo, secundário a um trauma automobilístico de moto versus anteparo, e vou manter estabilizado, vou monitorar os sinais vitais do meu paciente, monitorar a frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória, saturação de oxigênio, temperatura axilar. Vou monitorar a diurese também, já foi passado sonda vesical. Vou infundir, vou pegar dois acessos venosos, CAT14, periféricos, no paciente, infundir 1.000 ml de solução cristalina isotônica aquecida no meu paciente. Vou fazer antibiótico para profilaxia de amplo espectro, com ceftriaxona, endovenoso, analgesia endovenosa. Vou solicitar alguns exames laboratoriais. Eu quero hemograma completo, PCR, quero glicemia capilar, quero solicitar também a tipagem sanguínea, tipagem sanguínea e coagulograma. Tem resposta? Ok. Já fiz tudo, já não fiz tudo, não? Aqui falta uma coisa. Todos os materiais. Agora sim! Tava esperando dar o tempo? Claro! Aí é tortura mesmo. Bom, eu sabia que ele ia dar um show. Vocês viram mais ou menos como é um atendimento de trauma, né, galera? Mas a gente tem bastante coisa para corrigir, tá, João? Mas meio loucura meu esqueleto. Mas você foi muito bem. Muito bem. Mas antes, a vida do nosso infiltrado do INEP tá muito fácil, né? Será que o infiltrado do INEP poderia ligar o microfone agora e dizer eu? Revele-se, por favor. Eu? Uau! Quantos infiltrados, né, galera? Quantos infiltrados? E é difícil corrigir, não é? Nossa, demais. Difícil corrigir. Muito. Por isso que a prova tem que ser feita de forma organizada, por isso que os pontos de vocês é perdidos aí. Eu vou dar o meu feedback, como sempre, minha memória, eu vou escrevendo exatamente o que vocês falam, mas o meu feedback é por último. Agora eu vou dificultar a vida de vocês, porque tá muito fácil. Eu quero que vocês demonstrem para mim o porquê vocês não deram os pontos, o porquê que vocês não deram os pontos para ele. Foi estranho, né? Não deram. Eu não quero que vocês demonstrem o porquê vocês deram os pontos. Eu quero que vocês me falem porque não deram. Entenderam? Uhum. Então, vamos lá. Primeiro, alguém não deu o ponto da avaliação que se as vias aéreas está pérvia? Eu também não dei. Eu E aí, por Eu quê? também não dei. Porque ele Porque ele não falou prévio. que estava pérvio, ele só avaliou. Isso, Mas que muito bem. respondeu, o paciente respondeu, ele não confirmou. Exato. E eu ainda dei uma dicasinha assim, você não quer resposta, doutor? Ele seguiu a avaliação dele. Perfeito. Tipo assim, ele falou comigo, ele tá perto, mas eu não falei nada. Na prova não pode, tá, João? É aí que a gente sai com aquela sensação de eu falei e o INEP não me deu a nota. Eu não nego que eles erram, mas tem um raciocínio, assim, 90% tem um raciocínio. E a gente escorrega em casquinha de banana. 10% eles erram mesmo. Então a gente não vai escorregar. Aqui a gente veio sendo chato para não escorregar nessas casquinhas, tá? Vamos lá. Número 2. Ele colocou a máscara de oxigênio? Não. 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 Ele não colocou a máscara de oxigênio. E aí, a número 3, o que ele fez?
Ele não colocou. Rapidinho, Yuri. Ele Só complementar manteve, aqui. ele colocou e falou que queria manter se o paciente tivesse. Ele falou bem rapidinho assim, mas falou sobre manter o Ok. colar. Beleza. Gabriel, pode complementar. Na número 2, ele não verbalizou a máscara, mas, sei lá, parcialmente adequado, né? Ele verbalizou a necessidade do oxigênio, mas não citou a máscara. Eu coloquei como parcialmente. Ok, tá bom. Mas olha só, a gente parou na bondade do avaliador. No Né? entendimento. O avaliador não é bondoso, não, meu amigo. Normalmente ele é Não entendi. péssimo, inclusive ele tira o que você falou. Ah, mas eu achei justo colocar parcialmente, porque ele realmente falou que precisava de oxigênio, mas não beleza. falou da máscara. Sabe o que Tá aconteceu descrito ali aqui? no parcialmente, entendeu? Sim, O sim. recurso Ô, Gabriel, mas você fez bem, sabe por quê? Esse 0,15 foi o recurso. Então Sim. conseguiram isso. Não tinha isso, porque tá em vermelho. Então, parabéns. O que aconteceu aqui? Os primeiros avaliadores foram as meninas, teve o recurso, caiu na mão do Gabriel, o Gabriel considerou, tá bom? Acontece, e a gente entendeu como funciona a prova na prática. É exatamente isso. Certo? Vamos lá. Então, no 3, a gente fechou o 4. Eita, caganeira que isso aqui, né? Essa parte pra você acompanhar. E aí, alguém não deu a nota? Ou deu parcial? Eu dei parcial. Eu dei parcial. Eu também dei parcial. Por que vocês deram parcial? Ele não avaliou a coluna cervical. Eu não lembro dele ter falado do Glasgow e nem de lesões externas. Eu não lembro. Ele falou Glasgow, mas ele não Falou falou de Glasgow. sonolência, desorientação, né? E Glasgow. Tá vendo? É isso. Então, tá vendo? Ó, a Gabi já é o corretor do INEP que dá uma olhadinha pro celular e se perde ali na correção. E acontece. Mas isso, sabe o que é legal? É legal a gente ver que é assim o jogo. Sabe? Quebrar esse medo. Vamos quebrar esse medo. Eles são humanos e a gente, na minha prova, eles não vão errar porque eu sei fazer a prova. Eu vou erguer a voz naquilo que eu tenho certeza. Certo? A 5. Alguém não deu a nota? Todo mundo deu a nota, né? Na 5? Sim, A 6. sim. Sim. Tá vendo que ele falou 18, depois ele falou 16? Não. E eu fiz de Às vezes propósito, eu não dei tá? nota, porque você falou que tem que ter convicção na hora de falar, né? Depois ele trocou, eu tirei essa nota aí. louco. Você não é Primeiro tão ele me dá- bonzinho, primeiro nosso ele me dá avaliador. 0,15 de graça, agora Mas toma. porque ela falou isso na aula, lembra? Que ela falou assim, tem que falar uma coisa, tipo, não fica eu acho nessa coisa, porque ele não vai te dar essa nota. Tipo, fala, mesmo que você não saiba, fala com convicção. E foi nessa hora que Coitado você do deu uma João. O João tá escorregada. começando hoje, caiu Não, Aí mas eu presta ele atenção, falei que todo não mundo vou avaliando colocar ele. também não. Deixar até uma Ele interrogação reiterou que ele aqui. queria 16. Ele afirmou depois que ele queria Mas 16. Mas ele falou Mas assim, ó, ele eu falou, acho que eu quero 16. Eu quis fazer uma brincadeira, na verdade, não é que eu não sabia, daí entendeu errado, velho. Eu falei 14 ou a 18, eu falei, de uma vez, assim, tá ligado? Ó, Aí depois piorou. aí ele falou alguma coisa e você falou assim, E ele ah, acho falou que eu que ia quero ser o 16. 16, podia ser do contra. Daí eu falei no meio, vai 16, então. Então, pior, tá vendo? Tá certo. Aqui eu vou fechar com o Gabriel. Por quê? 14 a 16 é um chute bem grande. Pode ser a B ou a C. Não ganharia esse ponto, né? Sim. E por você ter falado e depois você ter ficado coisado, pode ser que o avaliador interprete igual do Gabriel. Ele não sabe, ele chutou. Não vou dar. E acontece, tá? Acontece deles perceberem que tá chutando e eles não dão. Por isso vocês têm que ser convictos. E o que eu fiz com você, de eu te interromper, depois que você falou o gel, que eu falei qual gel que você quer e te mostrei a imagem, acontece porque o avaliador que tá na sala, o avaliador não, eu sempre falo avaliador, o fiscal da sala, ele sabe que ele tem que falar aquilo para você, ele não sabe que hora que ele vai falar. Então acontece dele atravessar a gente, e a gente não pode perder o raciocínio, a gente tem que voltar. Então não é maldade, tá? De boa, viu? Beleza. E não adianta chorar. Não chora pela nota que você não ganhou. Aqui você vai perder nota. O jogo é esse. Pede recurso depois. Pro Marcel. Tá. E aí, vamos lá. Na 7, alguém não deu a nota? Então, todo mundo deu nota. Muito bem. A 8. Sim. Sim, dei também. Sim, eu dei a nota. Beleza. Beleza. A 9. Também dei a nota. E a 10? Eu não Também. dei. Por quê? Eu dei. Eu dei. Porque ele falou raio-x de tórax. Pois é. Radiografia. Mas é avaliar.
Não, amigo, você falou raio-x. Não tem Ah, problema. tá, entendi. O que ia acontecer? Ele ia ter que brigar no recurso. É Eu o vi. tal da brincadeira do exame especular e da especuloscopia. Aham, eu vi exatamente esse raio-x de tórax que minha amiga pediu. Eles não deram a radiografia na hora. Aí ela estava correndo agora com recurso contra exatamente isso. Exato. Muito provavelmente ela vai ganhar, tá? Mas Não isso ganhou. gera dor. Não ganhou? Não ganhou. É, Eles pra mim, colocaram lá que eu entenderam falei- que ela foi, como que fala? Prejudicada, mas foi indeferida. 3,5 pontos a menos, porque não pagaram a minha anafilaxia. Minha amiga também, eu que fiz o recurso dela, e ela passou, mas essa radiografia, ela falou raio-x do tórax, e ela também não ganhou. Ela não recebeu Sabe? a radiografia na hora, entendeu? Aí acabou Entendi. que prejudicou. Nossa, aí. Entendi. Sabe que eu acho que eu sou a única pessoa que ganhou no recurso a especuloscopia? Caraca. Eu ganhei, cara. Eu ganhei no recurso. Sério? O pessoal lá não acreditava. Eu abri o meu recurso, mostrei, eu ganhei a especuloscopia. Mas eu não sei. É assim, por isso que eu falo, não dá pra gente contar com o avaliador sendo bonzinho. Então a gente não tá aqui pra ser bonzinho. Anota aqui, ó, pouco importa, tá? E agora eu vou dar. Bom, se vocês quiserem somar, vocês veem o quanto ele tirou, vocês somem, mas o João Vitor não precisa saber a nota dele, porque Tem mais ainda, coisa. João, nós não estamos na etapa de se preocupar com a nota. Certo? A gente está se preocupando em escorregar O nas 11, o cascas 12 de e o banana. 13 a gente não vai ver? Oi? O 11, 12 e 13 não vai? Meu Deus, desculpa. Esqueci. Meus pais. Vamos lá. A 11, o que aconteceu? Eu dei só 45. parcialmente. Mas nos 45 do segundo tempo ele tirou uns parcial, né? Que ele não tinha feito até o momento. Ele deu sorte que sobrou tempo e aí ele lembrou que ele tinha que fazer. Qual que vocês não deram para ele? Ó, o Esse eletro tenho foi o que ele não gabarito aí falou. desse eletrocardiograma, nada a ver. Que ampliado. Eletrocardiograma, O que acontece? É o que eu falo. nem a frequência. Tá em vermelho. Por quê? Eu Ampliação acho que ele não de- falou frequência cardíaca, viu? Eu É, acho que ele falou frequência respiratória cardíaca. duas Ele vezes. falou. Falou? Ele Falou. falou, eu escutei. Falou. Então tá, eu acho que alguma vez, porque ele falou sinais vitais duas vezes. Teve uma vez que eu acho que ele falou duas vezes frequência respiratória. Eu não escutei cardíaca. No final, que ele falou a última vez. Ah, então tá. Bom, o que acontece com isso aqui? Aquilo que eu falei para vocês, acho que na aula de ontem. Às vezes o pessoal pede tanta ampliação de gabarito que acaba prejudicando em vez de ajudar. Por quê? Aqui alguém que pediu o eletro conseguiu provar no recurso lá, explicando que o eletro era importante para o quadro. E aí o INEP aceitou o recurso dessa pessoa e ampliou. Então, antes, se você tinha feito os 4, você pontuava 100%. Mas aí, como aumentou o eletro, sabe? Isso acontece. É uma coisa que Acontece. nem tem como estudar para prever um negócio desse. Não tem como. Não tem como. E aqui, gente, é o seguinte: não sofram com isso. Não sofram com isso, porque isso a gente não tem como prever. Agora, vamos pensar o seguinte: se o João não tivesse escorregado nas cascas de banana antes que a gente preveu, porque vocês avaliaram bem, porque vocês estavam atentos à minha explicação. Então, dava para prever, certo? Se ele não tivesse escorregado antes, esse 0,15 ia fazer uma diferença absurda na nota dele? Não ia. Então tá tudo bem, tá? Tá tudo bem ter peculiaridades. E aqui vocês vão ter uma lição que vocês vão levar para a prova de vocês. Quando vocês saírem da prova, não conversem com ninguém. Vai pro hotel de vocês, se tranquem. Não olha Instagram, porque lá vai ter um monte de gente falando um monte de coisa que nem sabe se pontua. Vai ter gente aqui que falou que pediu uma tomografia de crânio, porque o paciente parou de responder. Eu não parei de responder o João? Parei. E aí você vai falar assim, caraca, verdade. Eu acho que eu tinha que... Não. Tá? Então você não... Ninguém tem o PEP, ninguém tem o gabarito. E às vezes só que as pessoas saem falando certeza, porque uau, ela se achou o máximo de ter pedido uma toma de crânio. Uhul! Tá? E ela quer te convencer, porque ela quer se convencer. Então não façam isso, não conversem. É a pior coisa do mundo. Beleza. A 12? Eu não dei. Eu também não dei. Eu Que também vocês não. deram? Porque ele só pediu reavaliação. Ele não falou o que é que ele queria reavaliar. Sinais vitais.
Não, o XABCDE que você tem que avaliar de novo. João, não discute. Não, eu sei, sabe que Avaliar o dá XABCD do inteiro, dá não. um desespero. Talvez você tenha falado, talvez não, mas você não ganhou a nota, tá tudo bem. Aqui não é pra isso, aqui é pra gente se apegar, mas dá um. Eu falei, e aí, gente, quando vocês forem treinar entre vocês, é isso. Você vai querer colocar pro teu amigo o que você falou. Não faz isso, aceita que você não falou, porque da próxima vez que você for treinar de novo, você vai estar com tanta raiva que você falou aquilo e ele não te deu a nota, que você vai falar tão bonito que não tem como ele esquecer. E essa é a jogada. Isso é estratégia de prova também, tá? Faz. Você vai ver, o João agora vai pedir reavaliação dos sinais vitais a todo momento. Bom, e a última, fechou, né? Não. Não, Tem mais. O que aconteceu com essa 13? Também não ganhou, né? não. Não, A 14, 14, tem. a 14 sim. 14 Ok. com deu bem. Eu coloquei que ele falou da veia e o do soro, né? O item 2 e 3. Eu marquei aqui, ó. Ele Aham. falou, Não coloquei, não. o catéter ele colocou, Ele falou o item 2 todos. e o item... Falou todos. Falou todos? Fechou? Ele falou que era periférico, ele falou que era um líquido. vez? O soro, eu não lembro se ele especificou Se ele que falou é a primeira o tipo vez, do vale. soro. Mas acho que ele só falou Vale. soro. Então, cristalóide isotônica tecida. Isotônico, ele falou Ah, isotônico. tá. Então pronto. Mas aí o que ia acontecer? O Gabriel ia ser o corretor igual a Gabi. Ia precisar do recurso, porque o Gabriel e a Gabi não ouviram. Mas se ele falou no recurso, a gente Mal. ganha. Eu ganhei, eu reprovando, né? Mas eu ganhei 16 pontos no recurso. Nossa, caramba, você ganhou muito ponto. Sim, foi péssima a minha correção. Péssima. A minha colega que eu fiz o recurso também, ela tirou 17,5. A Adriana conseguiu 17, a gente conseguiu 17,5. Caramba. Eu sou Foi passado. muito mal corrigida essa prova. Ah, tem. E isso que essas coisas igual radiografia do tórax, vários pontos que a gente achava que eram fortes, ela não conseguiu, ela perdeu uns 4 pontos. É que eu vou falar uma coisa, como que funciona a correção do recurso. Quando eles veem que você passou, eles não corrigem muito a mais. Mas essa foi a primeira vez que, mesmo a pessoa passando, eles continuaram corrigindo, então deu bastante ponto. Isso foi a primeira vez. Porque assim, passou, acabou. Passou, acabou. Antes era assim, você precisava de 4, você tirava 5, 6, às vezes até 4. Só um pouquinho a mais e tchau, já tinha passado. O resto eles nem perdem tempo, porque o volume de recurso é muito grande. Mas essa foi a primeira vez que eles continuaram corrigindo além. O Mas que eles veem acontece? o que tá faltando? Tipo, eles veem, esse cara precisa de tanto. Eu acredito que antes sim, agora hoje em dia eles já não sei. Dessa última prova, não sei. Nossa, ia ser bom. Eu tive a impressão que cada prova foi um avaliador, por exemplo, assim. Sim, mas o que... Ó, eu vou falar assim. Meu esposo trabalha na Justiça Federal. Então, às vezes, cai pessoal que entra na Justiça para recorrigir resultado de concurso, essas coisas. Aí eles têm essa visão de quanto o candidato precisava, de quanto faltava. Então, eu acredito que os corretores do Revalida devem ter alguma orientação a respeito. Sabe? Pelo menos a nota de corte, o candidato faltou tantos pontos, e aí você corrige cada estação. Mas sim, faz sentido. Inclusive, na nossa primeira prova, na primeira antes do recurso, eu acredito que cada pessoa corrige um, não é a mesma que vai os 10 vídeos. Sim. Acontece. Infelizmente, eles erram. Eu falo, eles erram, tá? E aí eles anularam. Oi? Não, eu só ia falar que eu achei que essa correção ela Que foi 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 mal corrigida, mas agora com a correção eles foram mais corretos, né? Eu Mais acho, justos. de coração, eu tenho pra mim que é residente que corrige. Eu tenho muito pra mim, sabe por quê? Gente, eu sou professora, eu era, né? Parei agora, mas eu era professora universitária. Então, tipo assim, eu tinha meus monitores, eu sugava eles. Você Mas imagina você sendo preceptor num hospital. Você vai sugar tudo dentro, seus errinhos. E aí, eu imagino, sinceramente, eu imagino que assim, ó, eles trabalham o dia inteiro no plantão, dá um determinado horário lá, trancam eles numa salinha e faz eles corrigir 30 provas. Eu imagino de coração que é assim que é feito, sabe? Ninguém alivia. Ah, o residente pode ir embora hoje cedo porque ele vai corrigir 30 provas. Eu acho que não. Sabe?
É o que eu acho, é o que eu interpreto das correções, sabe? Mas, vocês viram que fazer recurso é difícil? Às vezes você fica o dia inteiro em cima dos seus vídeos, dos seus próprios vídeos, você tem que ir, voltar, ir, voltar. Nossa, O corretor não faz isso. O corretor não vai fazer isso. Oi, Yuli, só que você acredita que no meu recurso de insônia, né, que sobre medicações, eu tinha falado melatonina no minuto 3:50. E aí eu recapitulei tudo de novo no minuto 7, pouco finalizando. Eu falei que eu ia passar para eles só medidas higiênicas, higiene do sono, alimentação e tudo mais. Aí peguei esse trecho, eles não me deram, eles assistiram todo o meu vídeo. No recurso eles colocaram indeferido, porque no minuto 3:50 eu mencionei melatonina, ainda colocaram entre aspas. A anafilaxia foi isso. E era o ponto que eu precisava para passar. Beatriz, deixa eu te fazer... Juro. Calma aí, João, segura. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Tinha alguma coisa que você pediu recurso próximo do minuto 3:50? Não, o único recurso que eu pedi foi esse dessa estação, que era o único que eu tinha. Eles Então, a assistiram. pessoa que corrigiu a tua prova só tinha o teu vídeo para assistir. Sim. Eu fiquei Ela tava muito descansada. Então, Ou o cara foi o primeiro. assistiu meu vídeo inteiro. Porque eu falei anafilaxia no minuto 1:10, que era no começo da sessão, pra falar, depois que a enfermeira falava. E ela, tipo assim, a resposta do recurso foi no minuto 6:30, isso que eu falei choque anafilático. Só que eu, tipo assim, já tinha passado, enfim, 6 minutos, né? E a pessoa Foi o teve meu que... caso também. Gente, vocês são os primeiros casos que eu tô ouvindo isso. E assim, eu tenho certeza que o corretor de vocês ele tava muito descansado. Foi uma das primeiras provas que eles Entre corrigiram. aspas, você mencionou melatonina. Enfim. Acontece. Cara, gente, estão cada vez apertando mais, né? A Getúlio Vargas, ela tem a vantagem de ser bem organizada, mas ela é uma banca muito exigente. Ela tá organizando o Revalida. A prova deles terem corrigido tão bem o recurso, né? Só que eu vou falar para vocês, foi uma cagada que, gente, eles não assistem o vídeo inteiro. Sim, o da minha amiga Thaís, eles realmente não assistiram e eles deram o ponto para ela. Para mim, não. Vocês deram muito azar. Mas não vai acontecer agora. Não vai acontecer agora. Precisam mostrar segurança do começo ao fim. Não vai acontecer agora. Não vamos sofrer com isso. Vamos sofrer em entender a prova. Vamos depois construir o nosso conhecimento. Vai dar tudo certo. Tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, agora eu vou fazer as correções do João, tá bom? Vamos lá. João, no começo, você faz bem assim, ó. Sou o João, sou médico, candidato à revalidação, vou pedir licença para ler as minhas tarefas. Você pode fazer isso? Pode. Como você também pode usar a estratégia de ganhar um tempo nessa apresentação, caso isso seja importante. Se você tiver um tempo bem administrado, e eu já vi que você tem, porque você terminou a estação de trauma faltando 2 minutos para terminar, então você pode manter isso. Mas para os demais que ainda estão se adequando no tempo de prova, eu vou vir com essa dica, que é o seguinte: quando vocês abrirem a porta da sala, sejam bem simpáticos. Bom dia, enquanto você está indo para a câmera. Na hora que você parar na frente da câmera, Yuli, não precisa falar mais, você ganha um tempinho. Se o candidato, a revalidação, isso não tem necessidade. O importante é você falar o seu nome. Mas, se vocês querem falar isso, podem falar. E aqui tem uma dica que é o seguinte, meninas e meninos, da mesma forma que vocês forem no primeiro dia, vão no segundo com alguma coisa que marque em vocês. Por exemplo, mulheres, não é comum você ver mulher de trança. Vai de trança fazer a sua prova. Trança no cabelo. Ou vai com uma blusa laranja, bem chamativa. No segundo dia, vai com a mesma blusa. Por quê? Para o pessoal marcar vocês do primeiro para o segundo dia. Porque no primeiro vocês entram muito simpática. No segundo dia, vocês entram simpáticos de novo. E eles falam assim, poxa, essa menina é legal, eu fui com a cara dela ontem. Então, tem mais chance deles ajudarem vocês no segundo dia do que no primeiro. Entendem essa jogadinha? Então, vão nessa estratégia. Por que eu falo isso? Eu fiz isso. Eu fui de trança. Eu falei assim, eu vou do mesmo jeito que eu fui no primeiro dia, eu vou no segundo dia.
E no segundo dia, aconteceu tudo comigo que eu já contei para vocês, em relação à minha prova de NIS, que eu fui ajudada. Eu não sei se foi isso. Mas, se tiver sido, porque eu fui sempre muito simpática com eles. Então, a gente vai usar como se fosse uma estratégia isso, tá? E ganhar um tempinho na apresentação. Mas você tá com um tempo bom de prova, então pode manter. Na tarefa, tá escrito trauma, gente. Eu não sei se vocês perceberam. E olha como a tarefa é grande, né? A gente tem que ler tudo isso daqui, ó. E aqui, a gente já tem algumas dicas. Por exemplo, o paciente está deitado numa prancha rígida, né? Não deverá ser tocado. Vai verbalizar que tem que falar o exame físico. O João se perdeu em algumas reavaliações. A reavaliação faz parte do exame físico. Olha a tarefa dizendo, tá? A gente fala, exame físico é só o primeiro. Não, reavaliação faz parte do exame físico. Há na estação todos os materiais necessários para o atendimento, beleza? Vamos aqui nas tarefas, ó. Realizar o atendimento de vítima de politrauma de acordo com o protocolo de suporte avançado de vida. Na tarefa tem falando que é um ABCD. Identificar alterações no exame físico. Ele identificou, ele interpretou o exame físico. Se ele não tivesse interpretado, não era para ganhar esse ponto. Adotar condutas terapêuticas necessárias. Ele adotou, né? Ele fez a drenagem, ele fez a toraco, beleza. Verbalizar a realização de procedimentos médicos preconizados pelo protocolo necessário. Ele falou assim, eu tenho que fazer, tinha que fazer, tinha que verbalizar o que ele ia fazer, o passo a passo do protocolo, tá? Utilizar habilidades profissionais para a comunicação do diagnóstico ao paciente. O João, nesse momento, ele fez assim, ó, deixa eu ver... Eu anotei aqui. Ele falou assim, eu avaliei que você tem um pneumotórax hipertensivo. Beleza. Tá. Mas isso daqui é o indício do INEP que ele quer que você explique o porquê que tem isso. Tá? É uma das formas do INEP pedir. Então, por que pelo seu exame físico? Pelo seu hipertimpanismo? Aí, o que aconteceu? No começo, ele explicou isso e no final, ele falou que ele avaliou. O que acontecer? Se ele não ganhasse esse ponto, a gente tinha que pegar no começo, no final e mostrar para o avaliador. Ou o avaliador assistir o vídeo dele inteiro. Né, como aconteceu, que agora a gente fiquei surpresa que realmente pode acontecer isso, mas a gente não vai sofrer com isso. Porque vocês vão estar tão bem preparados que a gente não vai sofrer com isso. Tá? Com aquilo que a gente não consegue controlar. Beleza. Aí, a gente vem agora. Ele perguntou no começo o nome e a idade do paciente, se ele se lembrava do ocorrido, há quanto tempo foi. Perfeito. Depois ele veio. O senhor faz uso de algum medicamento? Tem alguma comorbidade? Se alimentou nos 40 minutos antecedentes do exame? Do acidente? O que acontece aqui? O que o João fez é a avaliação do segundo tempo do trauma. Isso não é feito no primeiro tempo. Isso é feito depois da exposição do trauma, depois que você terminou lá a hipotermia. Aí você volta e avalia isso. Então, isso é coisa que você deixa para o final, tá? Porque pode ser que não dê tempo de você fazer. Fechou. Aí depois ele fala assim, eu dou um toque para ele se ele quer a reavaliação, ele fala, não, eu vou falar tudo. Aí mora um perigo, que é o seguinte, essa é a estratégia do João. Eu, Yuli, eu não indicaria essa estratégia. Por quê? Já pensou se o João tivesse alguma coisinha alterada no A e alguma coisinha alterada no B? E ele tivesse que voltar? Ele ia ter que voltar e ele ia perder tempo. Sem falar que aqui o que aconteceu? Ele esqueceu. Ele fez toda a avaliação, ele esqueceu dos exames, ele esqueceu do Ringer lactato, ele ganhou isso nos 45 do segundo tempo. Ele não fez vacina antitetânica, que poderia ter aqui no PEP, né? Ele não fez isso. Então, gente, faz o A, pede resposta e já olha. Faz o B, pede resposta. Faz o C, pede resposta. Tem alterado? Corrige. Mas é a estratégia do João. Às vezes, aquilo está muito fundamentado para ele e funciona. Porque sobrou tempo, então a gente viu que funciona para o João. Ok, é uma estratégia. Aí agora vai de vocês. Eu me familiarizei mais com a do João? Eu me familiarizei mais com a da Yuli? Beleza também.
O importante é que vocês encontrem o caminho que é melhor para vocês fazerem a estação. Mas o meu conselho é pede a resposta e corrige. Até porque pedir a resposta no trauma e já estar com a cola na mão não é uma coisa ruim. O papel já está com você. Se você esquecer alguma coisa, você bate o olho e você lembra. Ah, eu tinha que auscultar. Ah, eu tinha que... Sabe? Qualquer coisinha. Ah, e veio glicemia para mim, eu não pedi. Vou pedir a glicemia. A Aquela cola história estaria de com vocês. quando eu tô com o papel, não precisa se preocupar tanto com isso. Tipo, Porque assim, você tá com o papel. Você vai. Não, as reavaliações você tem que ser específico, tá? Sempre reavaliando especificamente. Mas eu digo assim: vamos supor que você tá com o papel e você pulou o B. Acontece, você pulou o B. Só que você tá com o papel e você vê que tem o B lá, você fala. Você esqueceu de pedir reavaliação de frequência cardíaca, você tá com o papel, tá escrito frequência cardíaca, entendeu? O papel, ele é a sua cola. não, eu tenho medo, tipo, se a câmera vê que eu tô com o papel, eu não pontua nada, né? Não, a câmera, calma. A câmera, eles não podem brigar com você por conta do teu avaliador ter entregado o papel errado para você. Eles não podem fazer isso. O que eles não aceitam é que você faça pedido lendo o papel. Lendo o papel. Ah, eu quero. Isso eles não aceitam. Porque eles falam assim, poxa, tá esfregando a cola na nossa cara, entendeu? Aí eles não aceitam. Mas, quando você abaixa e pede, sem sair na câmera, eles aceitam. Porque eles não podem te prejudicar pelo fato de você ter recebido errado. Mas, se você mostra para a câmera que você está pedindo lendo, eles conseguem provar que você recebeu errado. Entendi. Entende? Porque daí eles provam. Então, se você abaixa, Ignora, entendi. Tá bom. entendeu? Beleza. Ele fez a sonda vesical sem avaliar a pelvis. Se ele tivesse vindo com uma resposta de pelvis instável, talvez ele já perdesse o ponto da sonda, mesmo a gente mandando a parte do recurso. Se eles assistissem, eles iam falar, poxa, então aqui, ó, entra a receitinha de bolo da gente fazer, corrigir, avaliar, antes da gente tomar decisões, que é a jogada do trauma, tá? Aqui, ele fez certo, mas eu vou dar uma colinha para vocês. Eu não sei o nome disso aqui. O negócio tá lá em cima. Dá uma olhadinha de rabo de olho. Eu quero um sistema de drenagem torácica fechada. Que às vezes a pessoa não... Quem não conhece drenagem selo d'água, é isso aqui, tá? A dica que eu dou é olha a cola. Olha a cola. Eu não pedi abocate. Eu nem sei o que é um abocate, gente. Mas esse papel tava colado lá na parede. Meu Deus, será que eu preciso disso? Vou pedir. Eu quero um abocate. Tá colado lá na parede um esfigue. Meu Deus. Será que eu tenho que usar o esfigue? Eu quero solicitar um esfigue para eu aferir a pressão. Tá colado lá uma pinça. Você não sabe. Eu quero solicitar a pinça. Usa a cola que tá lá. Sabe? Usem as colas que o INEP deixa. O que significa isso? Entrar e olhar o seu ambiente. Olha o que tem. Tem um boneco? Tem uma máscara de ar? Você vai usar. Tem uma bombinha de asma? Você vai usar. Dá uma olhada, aquela olhada panorâmica. Por isso que o boa tarde simpático funciona, porque eles estão espalhados. Você vem, boa tarde, até você olhar para a câmera, sabe? Isso ajuda vocês com a cola. Mas o João fez. Estou trazendo aqui só para a gente usar isso de exemplo. Poxa, João, você não deu nem uma analgesia pro seu paciente, coitadinho. Ele ficou lá com dor. Né? Pra mim que eu dei até antibiótico. Você deu antibiótico. Analgesia não. E aí vem uma dica do antibiótico. Você tentou falar o nome do antibiótico. Você, não sei se é metronidazol, não sei qual que é. Você fez isso aqui. Não faz isso. Gente, se você não sabe o nome do remédio, só fala a classe analgésico, antibiótico de amplo espectro. Porque daí pode ser que você ganhe a metade. Mas se você falar errado o remédio, não tem como ajudar. Eles não dão essa nota. Tá bom. Tá? Em seguida, você pediu raio-x. Era radiografia. Se você tivesse falado EcoFast, eu acho que a gente conseguiria brigar no recurso. Porque ele é usado no trauma. E aqui, tem uma coisa que a gente usaria no recurso. Que é aqui, há na estação todos os materiais necessários de atendimento ao paciente. EcoFast é necessário para atendimento do trauma. A gente brigaria no recurso, entendeu? Sem eles conseguirem falar, mas era radiografia. Moço,
EcoFast é um aparelho utilizado em trauma, tarará, 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 e aqui no caderno é dito isso e a gente vai brigar com isso. Entendeu? Tá? Então é uma dica. Não deu a vacina. E do resto, é isso. Agora a pergunta é: o que você achou, João, de todo mundo tá te corrigindo? O que você sentiu? Eu acho massa, na real, é o que eu queria, tá ligado? Porque, tipo, quando eu tô treinando com um amigo meu, por exemplo, essa questão do papel, não tem como fazer online, né? Porque vai estar aberto o exame ali, o exame físico na tela, então não tem, tipo, a pessoa que liberou para você não vai te pontuar. Mas é um negócio, né? Porque, assim, eu treinando com meu amigo, eu me sinto à vontade com ele, eu falo, tipo, tudo, às vezes, tranquilo, com uma certa tranquilidade, igual aqui. Por ser trauma, tipo, eu me sinto até à vontade. Só que, tipo, dá um nervoso maldito na hora que você... Meu Deus do céu, tipo, igual aquela, tipo, antibiótico, a hora do abocate mesmo. Tipo, eu sabia plenamente que abocate que era, tipo, agora dá um nervoso em você que você quer morrer, você correndo. Então é basicamente isso. Eu achei ótimo. Legal. Essa é a pegada da prova, gente. Por isso que eu falo para vocês, liguem a câmera. Eu sei que aqui tá todo mundo se conhecendo e sempre dá um medo, né? Tipo assim, ai, gente, né? Mas, na verdade, isso é treino também, isso é importante. Por quê? Quando vocês estiverem lá, vai ter umas 5 pessoas na sala que vocês nunca viram na vida. Quem já passou por isso, fala, Bia, o que você acha desse momento? Na primeira estação que você entrou, que você viu gente lá dentro, 3, 4 pessoas lá dentro. Eu comecei com a de espondilite, então eu estava tão focada na estação, eu não me atentei em quem. Eu nem lembro dos rostos das pessoas que estavam lá. Esse é o intuito. É uma sensação muito pouca abrir aquela porta. Sabe por que você estava assim? Porque você já acostumou a treinar em público. Você acostumou a treinar na frente de pessoas. E essa é a jogada da mentoria ou dos cursos práticos. Na primeira semana que eu travei muito lá, a gente treinava com 8 minutos e sobrava tempo, eu travava, não conseguia desenvolver. Graças a Deus melhorei. Então, é isso. Esse é o jogo da mentoria, pra gente expor a cara, assim, assustar aqui no vídeo, sabe? Isso ajuda muito, porque quando a gente não tem essa visão, quando você treina, e treinar só com uma pessoa, é isso, a gente vai entrando na zona de segurança também com essa pessoa. Então, tudo bem você ter uma pessoa fixa para treinar, eu acho que isso é primordial, sabe? Uma pessoa que vai estar ali naquele horário que você marcar para treinar, eu acho que isso tem que ter, tá, gente? Mas aí, quando você vier para a mentoria, você põe a cara a tapa. Vem aqui, porque aqui é onde você vai com pessoas que você não treina. Ou no curso prático de vocês, põe a cara a tapa, porque faz parte da prova esse momento. Virgínia, você tá com a carinha? O que aconteceu? Não. Te assustou a estação de trauma? Não, eu tô vendo assim, é porque eu fui atriz da minha colega, né? Eu tava na primeira fase, mas a Adriana estava na segunda e ela estava com receio de fazer com... Acho que vocês viram ela no curso prático, não sei, né? Ela estava muito insegura. E eu brigava demais com ela. E ela foi super bem no curso, sabia? Ela foi evoluindo assim, ela foi perdendo a timidez. Não, eu falei com ela, tipo assim, eu briguei com ela para ela ir, né? Logo no início, é que ela queria ir em julho. Eu falei, não, você vai agora. Tá de férias, você vai em maio. E assim, e ela fazia, quando ela veio do curso, a gente fez uma semana antes do curso, estações, a gente chegava do trabalho e começava a bater estações. E ela ficava procrastinando, ela é procrastinadora. E eu ficava brigando com ela assim, não, vamos, minha filha, que eu também tenho que estudar. Porque eu estava na teórica, né, eu não tinha conseguido por causa da discursiva, ainda bem que tirou a discursiva. Uhum. E aí, quando ela chegou do curso, eu falei, menina, você tá voando. A diferença foi gritante pós-curso, né? Legal. Isso prepara muito. E ela Agora, falava assim, você carrasca com você, igual você foi comigo. Eu falei, eu tô vendo vocês falando assim, gente, a tem que gente é ser. muito amiga, mas eu acabava com minha colega. E bom, Eu tô até com medo dela comigo agora. Eu falei assim, meu Jesus. essa minha amiga que eu treinei, ela não gostava. Aí eu peguei e parei. Eu dava nota pra ela. Quanto você quer? Ela começava. Eu falei, então você falou. Toma as notas. Eu não dava não, filha. No começo eu era chata com ela, e eu pedia pra ela ser chata comigo, aí ela não gostava. Aí eu percebi que ela começou a ser muito legal comigo. E aí, que era pra eu não ser chata com ela, né? E aí eu entendi e falei, sem problema, não vou ser chata,
Não fui. Mas aí o que que eu fiz? Eu comecei a treinar com meu marido. Aí o meu marido era assim, com ela era 9, 8, 10. Com meu marido era 3, 4. Eu tava assim, quase isso com a Adriana. Faz diferença. Ginecologia, que era o trauma, que eu também não sei também. Deixa eu fazer uma Era- pergunta para vocês. O que que vocês acharam sobre vocês serem os avaliadores? Tá dando para aprender? Vocês entenderam a brincadeira, o jogo? Isso vai fazer diferença para vocês estudarem agora, quando vocês forem pegar trauma ou qualquer outro tema? Sim. O que que vocês acharam? Não, gente, eu quero ouvir mesmo a opinião de vocês, se vocês puderem compartilhar comigo, por favor. Porque assim, ó, gostei. é legal, né? Sabe que quando a gente. Oi, José! Fala oi pra tia. Ai, que lindo. O que que acontece? Quando vocês pegarem para estudar o PEP é isso, sabe? É vocês pegarem o PEP do INEP e olhar para o PEP do INEP exatamente que palavra que tem ali que vocês têm que falar. E aí vocês vão entendendo, tipo assim, não dá para você não é pegar um PEP e achar que você vai decorar ele e aplicar para tudo, não é isso. Mas estudar o PEP é você entender o raciocínio. É você entender que racionalmente no trauma você tem que reavaliar, mas reavaliar o quê? É entender que quando você encaminha para o especialista, você está encaminhando para quem? É falar o nome do especialista. Então, esses detalhes ajudam quando a gente pega para estudar o PEP, isso faz parte de desenvolver o raciocínio da prova, estudar isso. Não é só ler aquele PEP. Ah, eu li, eu vi que eu pontuei. Por isso que eu falo, quando a gente pontua, é pior. Então, eu caguei se você pontuou, porque o nosso cérebro só para naquilo que a gente acha que a gente fez errado. Ou naquilo que a gente acha que a gente fez certo e a gente foi injustiçado. Isso também é metodologia de aprendizado. A gente fica com tanto sangue no olho, com raiva disso, que a gente não erra mais. Ajuda. Certo, gente? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu falei que a aula de hoje ia ser rápida, terminei faltando 10 minutos para as 9. 10 minutos. Foi rápida, vista as outras. Agora, eu vou fazer só uma pergunta para a gente encerrar. Vocês estão indo embora desanimados, tristes? O que aconteceu? Fome. Fome? Então tá bom. Então, se é fome, então, Cansaço. se é fome, eu vou liberar vocês para ir comer. Pra ninguém, tipo, achar que é cara feia, né? Então tá bom. Parece que abaixaram todo mundo a energia, assim, então é fome, tá bom. Gente, a nossa próxima aula vai ser na segunda-feira. Aí vai ser uma aula com todos vocês. Eu ainda estou decidindo o tema, porque eu queria trazer para vocês uma outra estação, sair um pouco de clínica médica para dar a base de outra estação. Mas eu tô com uma impressão que ainda falta vocês fixarem melhor o esqueleto de clínica médica. Até o pessoal que já fez a prova, nas brincadeiras de qual pergunta, eu vejo que vocês esqueceram algumas coisas. Então, talvez seja importante a gente manter um pouquinho mais clínica médica na segunda. Não sei. Eu vou decidir ainda, eu vou rever os vídeos de vocês, porque assim, também faz parte de eu gravar aqui, eu sentar com o Marcel, eu reassistir, porque o Marcel tem uma visão assim, ó, isso aqui, esse tipo de erro que tá todo mundo comentando, tal técnica de estudo corrigiria. Ele tem uma visão, umas sacadas assim. Essas dinâmicas que eu trago para vocês, ele me ajuda a montar essas dinâmicas, sabe? Então eu vou sentar, vou rever agora no final de semana os vídeos com ele, e aí a gente vai decidir o que a gente vai fazer na segunda. Mas depois de segunda, eu vou enviar no grupo para vocês alguns horários de treino. E aí vocês vão colocar o nome de vocês lá em dupla, de preferência quem tem a mesma plataforma. Eu acho que aqui é só você tem a plataforma do Cheque, João? Sim, é verdade. Fechou. Eu acho que aqui só quem tem uma outra plataforma é o Gustavo, mas aí depois eu converso com ele, eu vou pegar a plataforma do Pense, vou dar um jeito de ajudar ele se ele não pegar do Cheque, não tem problema. Vocês vão colocar o nome de vocês lá e vai ser em dupla. Não precisam, se vocês quiserem escolher a dupla, pode ser, porque é a primeira semana, mas se quiserem também no aleatório, fiquem à vontade. Eu vou passar uns 4, 5 horários para vocês vão colocar lá em dupla o horário de vocês. E aí, por que a gente vai fazer em dupla no primeiro momento e não individual? Vou explicar. Porque em dupla, eu prefiro não ser a atriz de vocês. Eu prefiro ser a avaliadora.
Porque eu consigo ficar mais atenta no que vocês estão fazendo, se eu não precisar estar atenta em responder a fala, em marcar na plataforma se você pontuou ou não. Vocês entendem? Eu consigo ser uma avaliadora mais chata eu estando de fora do que eu sendo a atriz. Então, se vocês me permitirem, eu vou ser uma avaliadora chata do INEP, tá? mas enfim. E aí vai ser mais direcionado as minhas correções semana que vem, porque vocês precisam começar a treinar a plataforma. Quem não treinou ainda a plataforma e puder treinar amanhã, sexta, sábado, domingo, pelo menos uma estação, faz uma estação para ver como que é, para relembrar, é o ideal, tá? Quem não conseguir mesmo porque está trabalhando, fica em paz. A gente vai fazer semana que vem e iniciar vocês na plataforma. Mas se vocês conseguirem fazer uma ou dois treinos na plataforma antes, já é. O ideal é estar treinando sempre, né? Mas já é proveitoso, tá bom? As meninas que trabalham, eu sei como funciona. Não conseguiu por causa do trabalho? Fique em paz. Semana que vem vocês vão fazer no horário que a gente marcou. Aí já vai ser aquele pontapé inicial. Tá? Mas se conseguirem pegar sábado, domingo, uma estaçãozinha, combina com alguém aqui da mentoria ou com quem vocês estão treinando, uma estaçãozinha só para destravar, é legal também, para vocês não se assustarem. Semana que vem é na primeira vez, principalmente o pessoal que não fez a prova ainda, sabe? Ok, eu vou começar a estudar a partir de amanhã. Então tá bom. Já pode mandar mensagem para mim, eu fico disponível também, mano. Ó, o João é uma pessoa boa para treinar também. Todo mundo é bom para treinar aqui, ó. O João tá afiado. Todo dia, 7 horas da manhã. Com sangue no olho, alguém me chama. É bom isso. E o que vocês vão, eu vou dar a dica de vocês treinarem. Treinem clínica médica, não vão para outro tema ainda. Porque ainda como vocês ainda estão começando, se vocês forem fazer um de clínica médica por dia, tá perfeito. Sabe? Por quê? Por que clínica médica? Eu vou explicar. Clínica médica sempre são os piores temas. Medicina da família e comunidade. É sempre um tema que pode muito bem cair em clínica médica. Vocês já repararam? Que os temas de medicina e família e comunidade, ele pode vir em clínica médica. Então, se a gente domina bem a estrutura de clínica médica, e é mais temas, a gente consegue, né, se orientar em alguma coisa. Insônia, facilmente cairia em clínica médica. O negócio da lagarta, facilmente. DIP, facilmente cairia em clínica médica. Caiu em medicina da família e comunidade. Então, o esqueleto de clínica médica, ele é a base. O que acontece com cirurgia, GO e pediatria? O esqueleto muda, mas são menos temas. Até a data da prova, a gente meio que quase que decora os temas que podem cair. Se eu falar de obstetrícia, a gente fala aborto, ameaça de aborto. A gente fala de pré-eclâmpsia, eclâmpsia, síndrome de HELP, placenta prévia, DPP, e aí pré-natal e parto. Não foge muito, sabe? A gente meio que, você consegue bater ali. Aí uma coisa ou outra, sangramento uterino anormal, já é mais ginecologia. A gente consegue se orientar, assim, nos temas. Então, clínica médica tem que ser uma base para depois a gente ir para os outros. Aí, como eu vejo que vocês ainda estão esquecendo, estão travando um pouquinho, treinem clínica médica até semana que vem, se puderem. Ok. E se tiverem sugestões, eu estou disposta a ouvir e ansiosa a ouvir. Só mandar ali no meu privado ou no grupo, enfim. Tá bom? Bom, boa noite. Boa noite, gente. Obrigado, Yuri, você é incrível. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Deus abençoe. Amém. Tchau, gente. Tchau, tchau.